Gente, boa noite. Boa noite. É uma alegria partilhar com vocês destes momentos, desta oportunidade de troca. Não tem nada interessante para falar a respeito de mim, não. A não ser que sou um companheiro espírita que está esforçando como vocês para aprender e para se encontrar, não é, nas luzes deste que é o Consolador prometido. Então nós vamos falar hoje a respeito das emoções. O tema escolhido, né, aprendendo a lidar com as emoções naturais, a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. E vamos conversar sobre este movimento que se faz dentro de nós, dentro do processo de autodescobrimento que a doutrina espírita nos propõe. Entendendo como que as emoções podem colaborar ou contribuir para que ele se execute. As emoções, elas são movimentos, são respostas que nós temos em nossa vida afetiva diante de uma circunstância qualquer. São movimentos em direção ao exterior. A palavra emoção significa movimento em direção ao exterior. Elas surgem diante de um estímulo externo, uma circunstância, uma palavra, um fato, uma observação, uma visão, como surgem a partir de algo interno, um sentimento, uma ideia, uma inspiração, uma fantasia, um sonho. Tudo isso é capaz de movimentar a nossa vida afetiva, gerando uma determinada resposta. Como movimento e como resposta, a emoção é superficial. E ela atende somente a um primeiro nível de resposta a um determinado estímulo. No entanto, nós dizemos que quando as emoções fluem de forma natural, elas, como um rio, elas servem à margem e geram vida. Da mesma maneira que um rio fluindo sem obstáculos, ele carrega em si os nutrientes que gerarão vida à sua margem. No entanto, se nós colocarmos um obstáculo no rio, haverá uma área de acúmulo e uma área de falta. A área de acúmulo gera enchente que destrói. A área de falta gera seca que mata. Então, o fluxo natural do rio gera vida, porque ele carrega um movimento muito benéfico. Mas, quando nós colocamos ali o excesso à falta, nós temos então um problema. Assim também acontece com as emoções. Quando elas fluem, gerando um processo de vida, de conhecimento, de reflexão em nós, elas produzem algo muito positivo. No entanto, quando nós as obstaculizamos, negando-as ou exacerbando-as, nós temos um grande problema. Então nós temos, por exemplo, a emoção raiva. A raiva é uma emoção frequentemente demonizada. As pessoas olham para ela como se fosse algo muito negativo. A grande maioria das pessoas diz: eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir este movimento, este impulso que vem junto com a raiva. É que para a grande maioria de nós, a raiva já está automatizada como agressividade. Ela já se manifesta como um movimento de violência, como um movimento de briga, como um movimento de separação. Mas a raiva não é nada disso. A raiva é simplesmente uma sinalização interior. Ela demonstra que algo aconteceu dentro de nós. E esse algo é uma frustração. Frustração diante das nossas expectativas, dos nossos interesses, dos nossos desejos ou dos nossos projetos. Sempre que nós tivermos uma frustração, nós teremos raiva. Então, nós vamos viver raiva até o final da nossa vida, não é? E depois? Também, do mesmo jeito. Porque no mundo espiritual nós continuamos a ser humanos como somos aqui. E a vida do lado de lá nada mais é do que uma sequência natural da vida que nós temos aqui. Lá nós continuamos vivendo as emoções. Acontece que a raiva só pode ser produtiva quando ela nos ensina qual a frustração e qual a expectativa que estava por detrás dela, mostrando-nos aquilo que é necessário naquele momento. O mais comum é que nós neguemos a raiva ou que nós a exacerbemos, ou seja, a enchente ou a seca. O que acontece quando a gente nega a raiva? Como se chama a raiva que é negada? Quando nós negamos a raiva, nós vivemos uma outra coisa. O que é? Como é que se chama a raiva acumulada? Quem sabe? Enchente. É uma enchente, claro. Mas essa enchente é o quê? Depressão não. Rancor. Rancor, exatamente. Mágoa.
A raiz de toda mágoa é raiva acumulada. Quando nós não olhamos e não lidamos com as nossas raivas, aquelas frustrações vão se acumulando dentro de nós. Não é? E a grande maioria de nós, se não todos, fazem isso. Quem aqui tem mágoa? Levanta a mão. Olha eu. Olha, até que bastante gente, 50%. Sabe o que significa? Tem 50% de gente consciente e 50% de iludido. Porque 100% de nós aqui temos mágoa. Todos nós vivemos mágoa. A mágoa é natural. Só que para alguns são mágoas tão pequenininhas, tão rápidas, tão passageiras, que nem sequer se dá conta de que aquela mágoa ali está. E para outros é uma mágoa tão estruturada, tão importante, que ela não só está ali, como ela comanda a própria vida. E ela se torna um grande problema. Não é? Quando nós começamos a trabalhar o perdão, frequentemente uma grande raiva assoma, que a gente não sabe de onde que veio, aonde que estava guardada. É que a mágoa é como uma semente. A gente guarda e ela fica ali cultivada. Se ela não está num terreno propício, ela fica acumulada, vai se desenvolver sem que a gente perceba, não é? E então quando a gente vê, já está um outro produto muito maior. Eu me lembro de um companheiro que disse que chegou na casa da sua sogra e a viu chorando. Era uma senhora octogenária que estava chorando e ele perguntou para ela, que sempre fora muito equilibrada, o que aconteceu. E ela disse, ah, meu filho, foi fulano que fez isso, isso, isso. Fulano, é claro, era o marido, né? 99% das vezes é. E aí ele falou, bom, isso não combina com a relação deles, isso não combina com a idade dele, isso não combina com as características dele. Ele pensou, será que ela está demenciando? Será que está acontecendo alguma alteração natural que pode acontecer com a idade, em que a pessoa começa a imaginar coisas que não existem? Então ele resolveu devolver a pergunta, mas o seu fulano, ele fez isso, isso e isso com a senhora? E ela disse, fez, meu filho, mas isso foi 28 anos atrás. Tinha 28 anos que ela estava guardando e acumulando aquilo. E de repente, por algum estímulo, por algum momento propício, ela resolveu fazer contato. O que aconteceu? Na hora que fez contato, descobriu que aquela dor estava lá da mesma maneira. Aquela frustração, aquela mágoa, aquela expectativa não realizada, aquela dor. Há pessoas que pensam que basta não olhar para a dor que a dor desaparece. Basta não olhar para o problema que o problema passa. Claro que nós temos muitas pequenas mágoas do dia a dia que são sustentadas em caprichos, em melindres, em coisas tão pequenas que sim, nós podemos esquecer e dali a pouco aquilo realmente já não é mais importante e aquela situação passa. Mas as coisas que são verdadeiramente importantes, que afetam áreas vitais da nossa vida, as áreas do afeto, as áreas do relacionamento, do valor pessoal, do sentido existencial, elas são áreas cruciais que então marcam-nos de uma forma muito profunda e abre uma ferida na alma. Ora, as feridas na alma, elas doem de qualquer maneira, quer nós olhemos para elas ou não. Acontece que se nós olhamos para estas dores, elas doem cicatrizando, dentro do processo de cicatrização. E quem já teve uma ferida na perna ou conhece alguém que tem, sabe que o processo de cicatrização é bem doloroso. A cicatriz e aquele processo ali inflamatório do organismo promover a reconstituição celular traz um determinado nível de sofrimento que é o sofrimento da cura. Mas se eu não olhar para aquela ferida, ela dói do mesmo jeito. Só que ao invés de doer cicatrizando, ela dói aprofundando. Uma dor mata e a outra cura. Somos nós que escolhemos aquilo que nós desejamos. Não basta não olhar para aquilo que é vivido. É preciso metabolizar. E metabolizar não é vomitar. Não é botar para fora na forma da agressividade. Porque se a mágoa é a seca deste rio, né, que é o rio da raiva, a enchente chama-se agressividade. É quando nós exacerbamos a raiva e transformamos em algo que é destrutivo. Porque a agressividade pode ser muito lesiva. Então a raiva é muito positiva. A mágoa e a agressividade são doenças que nós frequentemente vivemos porque já estamos acostumados com elas. Por exemplo, vivemos uma sociedade que nos ensina a ser agressivos. E nos ensina a botar limite assim, ó. Né? Dando um soco na cara do outro, que rola a escada abaixo e perde até o rumo. Numa palavra, numa postura, num posicionamento. Há 3 autores americanos, o Matthew, o Dennis e a Sheila Lynn, que 2 padres e uma freira, parece que eles são irmãos, né, com o mesmo sobrenome, e acredito que são mesmo, acho que eles contam isso no livro.
eles dizem algo muito interessante. Eles escreveram um livro sobre perdão que se chama Não Perdoe Cedo Demais. E é muito interessante esse livro e esse título. Eles dizem que o perdão tem que ser trabalhado no tempo. Aquele perdão que é rápido demais, ele é falso. Porque ele é superficial, ele não olha para as questões importantes. Quando as questões são estruturais, né? Porque as questões superficiais da vida a gente pode realmente perdoar rápido. Mas as questões estruturais. Então eles dizem que a gente precisa metabolizar, sentir. O que é metabolizar? É mastigar, é engolir, é digerir, para que aquele alimento sólido possa ser absorvido nos seus mínimos nutrientes. Então as experiências emocionais, elas também são desta mesma natureza. Elas devem ser mastigadas, digeridas. Acontece que o que a gente faz muitas vezes é engolir o sapo, que nem é mastigado e nem é digerido. Aí fica aqui. Aí sabe o que dá? Dá refluxo, dá azia, não é? Dá uma série de sintomas gastrointestinais. É aquela coisa que nem digere, nem volta. Fica só aqui lembrando. Tô aqui, né? O tempo todo. São aquelas questões que param aqui. Por que elas param aqui? Por causa do chakra solar, que é o chakra das emoções. Um órgão energético que nós temos nos nossos corpos espirituais, que está responsável diretamente pelas questões emocionais. Ele se localiza sobre o plexo solar, sobre a área do sistema nervoso que controla o estômago. Então é aqui que a gente sente aquele movimento emocional. Quando a gente fala que toma um soco na boca do estômago, numa emoção muito forte, toma mesmo, né? Toma um choque aqui nesse chakra frontal, nesse chakra solar, que fica então sobre o estômago, e com consequência direta nos órgãos digestivos. Então esses autores nos dizem que a gente não deve perdoar cedo demais. E o subtítulo do livro é Não Perdoe Cedo Demais, Estendendo as Duas Mãos que Curam. E eles dizem que as duas mãos que curam são aquela que faz assim e diz para o outro, pare, daqui você não passa, há um limite. Daqui para cá é o meu espaço vital, daqui para cá é o meu espaço de solidão, daqui para cá é o meu espaço de individualidade, de decisão própria, daqui para cá é o meu espaço de ser essencial. Nós nos relacionamos, mas aqui é um espaço individual. Espaço que deve haver em todo relacionamento. Porque se ele não existe em um relacionamento, se torna um grande problema. Mas a mão não é assim, mandando o outro para longe. É assim. E a segunda mão é esta, que estende para o outro e diz, tem limite, mas a gente segue junto. Não precisamos nos afastar porque existe um determinado nível de limite. Precisamos seguir juntos e conectados. É o símbolo da aliança, né? Das alianças de um relacionamento afetivo. Em um relacionamento afetivo, 1 mais 1 tem que ser obrigatoriamente igual a quanto? 2 não pode ser não. Igual a 1 de jeito nenhum. 3. 3, sempre. Se 1 mais 1 for igual a 1, significa que duas personalidades estão superpostas. Então uma vai dominar e a outra vai ser dominada. Se for 2, está cada um no seu canto, desconectado. Isso não é casal. Isso é uma ausência de relacionamento, né? Que até fica unido às vezes por interesse, por alguma outra questão comum, mas não é um casal. Um casal precisa estar entrelaçado. Símbolo da aliança conectada. Aliança significa uma individualidade, outra individualidade e o espaço da comunhão. O espaço da comunhão, não é? Que é o espaço da conexão. Que a gente pode sentir como algema quando a gente está desconectado do propósito essencial. Porque quando a gente está conectado do propósito essencial, a algema se torna um degrau, né? E a gente vê que aquele laço que nos une é um laço necessário. E aquilo que nos prende e nos tira a liberdade é exatamente as áreas que a gente precisa estar comprometidos. Então a liberdade de um casal, ela na verdade não é perdida, ela é ampliada. Quando um casal se torna casal, deixa de ser 1 para ser 2. E isso não é perda de liberdade, isso é expansão de vida. Perde uma liberdade no que diz respeito ao prazer, em determinadas áreas. Mas isso é uma circunstância educativa, como diz o Livro dos Espíritos, que nós temos que aprender, né? Mas no que diz respeito à liberdade maior, ela se amplia, porque ali está, então, a complementaridade que promove a construção da família e gera um movimento de progresso. Então, a aliança do relacionamento ela deve ser 1 mais 1 igual a 3. Porque ela leva a um crescimento, ela leva a uma construção dentro da relação a 2.
Assim, os limites que são colocados, eles são limites de espaço vital, não é? Para que a gente possa respirar, para que a gente possa sobreviver nas individualidades. Mas eles são espaços de conexão e de comunhão. Então a raiva ela é positiva quando ela nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado. Quando eu sinto raiva, eu estou frustrado com o quê? Qual foi o meu interesse que foi ferido? Qual era a minha intenção por detrás daquele ato, daquela circunstância? Qual espaço vital de liberdade ou de essencialidade que foi rompido com um movimento X ou Y? Quando uma pessoa faz algo que me inquieta, aonde que ela me toca? A raiva ela é como uma fumacinha saindo da panela. Nós podemos ficar o tempo todo jogando água gelada lá dentro. Não é? Vai parar de sair fumacinha. Só que a panela vai continuar no fogo e de tempo em tempo vai esquentar de novo e vai ter de novo a fumaça. Então, nós precisamos olhar para a fumacinha que sai da panela e sem preocupar com ela, porque ela faz parte, a gente olha para o fogo que esquenta. Assim nós podemos nos perguntar, o que eu sinto quando sinto raiva? Quando eu estou sentindo raiva, qual é o sentimento que está por detrás? Eu sinto raiva porque eu me sinto abandonado. Eu sinto raiva porque eu me sinto desprestigiado. Eu sinto raiva porque eu me sinto sem controle, impotente, incapaz, excluído. Isto é sentimento. A raiva é emoção. Então, se a gente simplesmente se diz assim, eu sinto raiva e pronto, nós estamos na superfície do autocontato. Não estamos olhando para nós profundamente. E a grande maioria de nós em humanidade faz isso. Olha para si mesmo apenas superficialmente, olhando apenas para as emoções, sem olhar para os sentimentos que estão por detrás. E o que é mais comum é que a gente fique em dois movimentos. O primeiro é o que olha as emoções e não aprofunda por o sentimento, e o segundo é o que julga as emoções. Então, como a gente vem de culturas religiosas, sociais, valores familiares, que atestam esta ou aquela emoção como positiva ou como negativa, então frequentemente a gente fica julgando a nós mesmos. Então, se eu acho que a raiva é algo negativo por conta da minha religiosidade, da minha família ou da minha comunidade, eu reconheço que estou com raiva, julgo a mim mesmo como algo equivocado, como algo errado, e aí eu fico naquela dicotomia. Raiva por um lado e sentimento de culpa por outro. Que autoconhecimento que isso promove? Nenhum. A gente não mergulha na gente mesmo. A grande maioria da gente fica assim. Só olhando para a emoção e julgando a emoção. Nossa, eu tenho que fazer reforma íntima, não posso ter raiva. Ora, se você não pode ter raiva, então pede Jesus para descer. Né? Para descer do planeta, tá, gente? Né? Pede altas. Né? Dá licença que eu quero descer desse barco, porque aqui não tem jeito de não ter emoções. Todos nós vamos viver as emoções sempre. Isso é natural. Então, se a gente fica só olhando para a emoção e julgando, a gente não caminha no autoconhecimento. Assim, o julgamento não é necessário. O julgamento é algema. Julgamento é compromisso com uma moral, que é um código de uma sociedade, de uma época. Não é compromisso com as leis éticas da vida. É diferente. Se eu perco tempo em julgar a mim mesmo e ao outro, eu não caminho. A gente não precisa de julgar. A gente precisa de olhar se aquilo que há na nossa vida ou na vida do outro nos leva ao mais ou ao menos. Nos acrescenta dignidade ou nos retira dignidade. Nos leva ao objetivo ou nos afasta do objetivo. Sem classificação. Porque certo e errado, bom e mal, são julgamentos morais que nós aprendemos na história religiosa, que nos colocam algemas, estas sim, verdadeiras algemas, que nos botam a mão no tronco e aí a gente fica lá chibatando. Olha só como é que eu sou, culpado e pecador. Sou uma pessoa raivosa, sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assada. E não mergulha em direção a si mesmo. Mas se eu abro mão do julgamento, meu e do próximo, e a gente faz com o próximo o que a gente faz com a gente mesmo, se a gente abre mão disso então, nós podemos olhar para a circunstância com mais liberdade. Olha, eu estou com raiva. O que essa raiva me mostra aqui agora? Ela não é nem boa nem ruim. Ela é só uma fumacinha saindo da panela. Qual que é o fogo que está esquentando essa panela? Aí eu posso olhar para a circunstância. Olha, isso aqui parece que é um padrão. Toda vez que isso acontece, eu tenho essa reação. Então tem um sentimento aqui de base que me sustenta. Né? Assim nós podemos olhar para os padrões que nós trazemos para a reencarnação, para os padrões que nós trazemos do nosso sistema familiar,
para os padrões aos quais nós somos fiéis do nosso grupo, para não perder o senso de pertencimento, ou seja, para não ser excluído, aquilo que a gente mantém fiel àqueles aos quais nós sentimos que são importantes para nós. Este autoconhecimento produz um movimento. A raiva não mostra algo necessariamente positivo a respeito de nós mesmos. Por exemplo, se eu for uma pessoa controladora, todas as vezes que eu tiver uma tentativa de controle, eu vou ter raiva. E eu tiver um obstáculo para o meu controle, eu vou ter raiva. Não vou? O que a minha raiva vai me mostrar? Que a minha tentativa de controle foi mal sucedida. Se eu olho para ela, eu digo para mim mesmo, bom, eu estou querendo controlar as pessoas ou as circunstâncias. O que isso significa na minha vida? Por que eu tento controlar as pessoas ou as circunstâncias? O que eu quero quando eu quero controlar o outro? As respostas são variadas, mas frequentemente é uma falta de confiança na vida e um desejo de tomar para si a importância. Porque aquele que tem fé na vida, aquele que tem fé no outro, aquele que tem fé em si mesmo, sobretudo aquele que entende que a lei da vida é a impermanência, ou seja, tudo muda a todo instante, ao sabor de múltiplas circunstâncias, não precisa ter controle. Precisa apenas ter centramento. Ter centramento significa estar conectado ao centro. Porque o controle é a tentativa de comando externo. O centramento é o comando interior. No momento que eu estou centrado, eu estou profundamente conectado comigo mesmo. Então o centramento é a conexão com o coração. No centro, nós somos capazes de sentir a cada momento da vida o que aquele momento da vida requisita. Sem nenhum controle. Porque o controle não existe. Afinal de contas, o livre-arbítrio é realidade e o outro pode sempre ser fiel ou não aos acordos, pode sempre surpreender-nos com outras atitudes que não são aquelas que são esperadas. Nós podemos também surpreender-nos com impulsos e movimentos dentro de nós mesmos que nós não conhecíamos até então. Não é? Então, como que nós sabemos a cada dia que roupa que nós temos que vestir? Você acorda de manhã e olha pela janela que tipo de tempo que está? Esse é um primeiro passo, não é? Uhum. Mas basta? Não basta, não é? Talvez baste aqui na Flórida, que vocês já estão acostumados, né? E vocês sabem que realmente quando faz sol lá fora, faz sol, de fato, né? É 40 graus na sombra. Mas, por exemplo, alguns países da Europa, você olha e está um sol maravilhoso. Na hora que você abre a janela, está um gelo. E talvez em algumas épocas do ano aqui, nos Estados Unidos mesmo, vocês vejam isso em outras partes no norte. Não é assim? Então não é o olhar que nos dá a totalidade da segurança. É o primeiro referencial, mas não é o referencial máximo. Porque o olhar vê no exterior. Qual é então aquilo que nos dá, o que é então que nos dá a segurança do que é que nós temos que vestir? O meteorologista. Tá, ele pode te dizer quantos graus está lá fora e você pode confiar nele. Não é? Se você tiver fé. Mas imagina que você não tem um acesso ao meteorologista ou você não confia nele. Qual é a referência que você vai usar para saber que roupa você tem que vestir? Abre a porta. Isso, simples assim. Eu abro a janela e boto a mão para fora. Não é não? E você sente qual é a temperatura. Então qual que é o referencial? É o sentir. É a sensação térmica. Significa que a nossa pele está preparada com receptores térmicos para nos falar qual é o nível de troca do nosso calor com o meio. Se há muita falta no meio e, portanto, nós perdemos muito calor, que é o que dá a sensação de frio, ou se há se há pouca necessidade no meio e nós absorvemos ao invés de doar, que é a sensação de calor. Então nós também temos isso no coração. Quando nós estamos centrados e conectados conosco mesmo, nós não precisamos de controle. Nós só precisamos parar calmamente dentro de nós mesmos e perguntar assim: o que eu estou sentindo diante dessa situação? O que o meu coração pede para fazer, para dizer e para ser? Acontece que esse exercício não é um exercício fácil. Nós estamos desabituados de fazê-lo. Nós estamos acostumados a nos guiar por standards, por padrões exteriores, padrões massificados, como a grande maioria se comporta, como o grupo familiar se comporta, como a televisão nos ensina, como a série, como o filme de Hollywood,
como aquele seriado que é do nosso gosto. Nós reproduzimos os padrões sem nem perceber que nós estamos tendo as mesmas reações emocionais. Assim, o autoconhecimento necessita que nós paremos para aprender a sentir no coração. O que eu estou sentindo aqui diante dessa circunstância? Eu não sei denominar isso, então eu preciso de ajuda para denominar. Eu vou compartilhar com alguém até que eu aprenda a dar nome para aquilo que eu estou sentindo. Até que eu aprenda a saber que quando eu sinto determinada coisa, é aquele sentimento que está me guiando. E então, depois disso, eu vou descobrir em que aquilo se estrutura. É um autoconhecimento possível a cada um de nós na vida, né? Ele é muito essencial e ele é muito necessário. Então a raiva é muito positiva. Quando nós paramos e olhamos para a frustração, para a expectativa, para o interesse que ela demonstra, sem precisar expressá-la com agressividade. Então, eu tive aqui uma discussão com a minha companheira e eu estou com raiva, não é? Eu ainda não sei exatamente o que é, eu estou com raiva. Então, nesse momento, eu me afasto para me dar um tempo de sentir, né? E agora eu reconheço, então agora eu posso conversar com você. Então, agora eu posso te dizer que quando você falou daquele jeito, eu me senti assado. Se eu quiser fazer uma boa comunicação. Porque se eu quiser estragar a comunicação, eu faço assim, olha, quando você falou aquilo, você agiu assim, assim, assado. Aí acabou. Não tem mais comunicação. Porque virou acusação. Eu não estou falando de mim, mas estou falando do outro. Agora, se eu vir e digo, quando você fala assim, eu me sinto assado, e me parece que essa situação denuncia X ou Y a nosso respeito, então nós podemos discutir a situação, porque aqui não tem acusação. Aqui tem uma análise que é necessária dentro do relacionamento. Não é? Isso é uma técnica de comunicação, para que a gente possa saber. Então quer dizer que quando... Deixa eu ver se eu entendi bem. Quando você me diz isso, você está querendo dizer isso, isso, isso? Porque quando você me diz tal coisa, eu entendo assim, assim, assado. Só isso já resolve boa parte das coisas. O que a gente faz geralmente é ouvir, ficar na nossa interpretação, sair, fugir e ficar lá ruminando. Ah, mas olha só, disse isso. Né? E dali a gente constrói um castelo em cima da areia. E quando vai ver, ah, mas não tinha nada disso? Mas aí já perdeu 2 dias sofrendo. Né? Desnecessariamente, com aquela ruminação mental e emocional. Então, quando você me diz isso, eu entendo assim, assim, assado. Quando eu falo isso, você entende assim, assim, assado, ou você entende diferente? O que é que você sente quando eu falo assim? Quando eu ajo desta maneira? Como é que ficaria bom para nós dois? Né? E assim as coisas podem ir se resolvendo. Estou me expressando bem, gente? Está claro? Uma outra emoção fundamental é o medo. O medo também é frequentemente demonizado como se fosse algo muito negativo. Não é. O medo é muito positivo. Porque o medo é um preservador. Ele nos ajuda a evitar as circunstâncias de perigo. O problema é que o medo não se assenta apenas nos perigos reais. Ele também surge diante dos perigos imaginários. E como a nossa mente é fértil na imaginação, esse medo pode virar uma enchente. Assim como pode ser negado. Uma pessoa que não vive o medo é uma pessoa o quê? Corajosa. Corajosa. Eu faço essa pegadinha de propósito. Rezando para alguém dizer corajoso. Porque realmente a nossa ideia social é que uma pessoa corajosa é uma pessoa sem medo, não é? Mas não. Uma pessoa sem medo é uma pessoa destemida. E o destemido é um suicida. Ele é tão arrogante e prepotente que se coloca diante de qualquer perigo sem medo. Ou seja, eu sou maior do que qualquer perigo. Por exemplo, muitas das pessoas que fazem esportes radicais têm um nível de destemor. E hoje é clássico pela psiquiatria que quem faz esse tipo tem um certo nível de impulso autodestrutivo. Porque está no prazer da adrenalina de correr o risco de que algo possa acontecer. Ou seja, não chega a ser patológico, mas tem um nível ali dentro da personalidade que comporta isso. Né? Se a gente estudar mais profundo, para alguns pode ser uma estrutura bem patológica realmente. Para outros é só um esporte. Então o destemor ele não está relacionado a um estado sadio de vida. Um temor mínimo ele é necessário. Agora a pessoa pode ser corajosa. Coragem é uma palavra que vem do latim que significa cor agis, formada pelas palavras cor agis.
Cor de coração, ages de ação. O corajoso é alguém que se guia pelo coração. Então, o corajoso não é uma pessoa ausente de medo. O corajoso é um medroso que se guia pelo coração. Tem medo, mas o coração sinaliza que aquele é o caminho. Então ele segue, apesar do medo. O medo não paralisa. O medo apenas fala assim, olha, vai nessa direção, mas vai sentindo. Né? Vai pisando com cuidado. Né? Vai devagar, para saber aonde você pisa. Se a pessoa exacerba o medo e não é corajosa, o que ela faz? Ela coloca a imaginação da ameaça maior do que o impulso do coração e a fé na vida e em si mesmo. Portanto, ela não dá nenhum passo. Ela fica querendo, mas não vai. O que acontece? Deprime. Porque se a gente não segue o caminho do coração, se a gente não segue aquilo que encanta a alma, aquilo que enche o coração de sentido e significado, a gente vai deprimindo, a gente vai automatizando a vida. Assim, frequentemente eu pergunto para as pessoas, dentre o que você faz, o que alimenta o seu coração? E muitas respondem, nada. Eu trabalho, eu vivo a vida familiar, eu vou aqui e ali, mas nada alimenta o meu coração. Eu faço porque é o habitual, tem que fazer, já estou acostumado, acordo todo dia. Ora, naturalmente está deprimido. Vai viver uma ausência de sentido e significado para a vida. Porque a alegria de viver, ela pede exatamente esse contato com o coração. Uma necessidade de contactar consigo mesmo num nível profundo e despertar a força criativa e a força criadora do Filho de Deus que é. Pois, afinal de contas, o coração é o espaço do self, é o espaço do si mesmo. Quando a gente fala coração, gente, nós não estamos falando de emocionalidade. Porque a emocionalidade, ela quer fazer as coisas na urgência. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso. A urgência não é um pedido do coração. A urgência é perigosa. A urgência está a serviço da nossa carência afetiva. Tudo aquilo que é muito urgente, cuidado. A não ser que você está adiando demais e precisa correr para fazer realmente, né? Mas aqueles impulsos, tem que salvar essa pessoa, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer aquilo pelo outro. Calma, cuidado. A urgência denota perigo. A única urgência útil é de seguir o coração. E a urgência de seguir o coração, ela não precisa de correria. Ela só precisa de coragem. Quando o coração pede, tem serenidade na alma. É aquela coisa que você pensa e aquilo enche o peito. Aquilo dá paz e serenidade. Quando eu penso nisso, eu acalmo meu coração, eu acalmo minha vida. Se eu me imagino nessa situação, se eu me imagino na outra. E assim, quando a gente segue o coração, o movimento da vida responde. Mas, sabendo que sendo a vida impermanente e não tendo controle, é um dia após o outro. Numa noite escura, o farol só ilumina 200 metros à frente. E é só quando o carro anda 200 metros que outros 200 metros são descortinados. De 200 metros em 200 metros, a estrada inteira é conhecida. Mas, no início, são só 200 metros. Se você não tiver coragem de dar aqueles passos, você não vai saber qual a curva que tem ali na frente. E naquela curva, qual o horizonte novo que se abre para você. Porque é assim que a vida funciona. Nós vamos andando e a cada curva e a cada mudança do caminho, um outro horizonte, um outro panorama se vê, não é? E se nós estamos no lugar certo, se nós estamos no caminho certo, vamos ganhando autoconfiança, então aprendemos a acelerar. Aprendemos a investir naquele movimento e aquilo se torna cada vez mais consistente. Mas se de porventura descobrimos que aquilo não dá certo, foi o que nós pedimos, mas não damos conta, não estamos preparados, não foi a forma adequada, nós pisamos no freio e viramos o carro. Por quê? Porque nós somos o motorista das nossas vidas. Nós somos o dirigente. O Espírito sabe a natureza de provas que deve suportar na encarnação. Elege as que são necessárias para o seu progresso. Mas ao longo da encarnação, vai modificando as provas através da mudança de si mesmo. E quanto mais transforma a si mesmo, mais transforma o ambiente e a realidade à sua volta. Que não se manifesta como uma dependência, mas se manifesta como uma força verdadeiramente transformadora. Então o medo, ele, quando ausente, gera o destemor, não gera a coragem. A coragem é o movimento de ouvir o coração. E é preciso aprender a ouvir. Eu lembro que eu aprendi isso numa experiência muito significativa para a minha vida. Eu trabalhei por 6 anos como médico de família e comunidade em um posto de saúde. Amava o que eu fazia.
Gostava de trabalhar para a comunidade mais carente, gostava de me envolver, gostava de cuidar das pessoas dentro dos ambientes familiares e dentro daquela estrutura. Mas eu fiz a minha formação em homeopatia, que no Brasil é uma especialização médica de 3 anos, e então comecei a atender num consultório que eu já tinha como homeopata. Fiz um acordo com a minha chefe e comecei a atender uma vez por semana lá, fazendo a compensação de horários no posto de saúde. Mas eu não tinha pacientes para encher nem um dia inteiro, uma vez por semana no meu consultório, porque não me dedicava a ele, não estava lá e não era o meu principal, né? Muito pelo contrário. Meu ganha-pão era o posto de saúde. Eu fazia aquele consultório plenamente por prazer de praticar a medicina que eu acreditava plenamente lá. O que foi acontecendo é que meu coração foi me mostrando que eu queria cada vez mais me dedicar a este caminho que era a homeopatia. Queria ficar exclusivamente no consultório. Fui me sentindo sobrecarregado lá naquele serviço e verdadeiramente o sistema de saúde do Brasil gera uma sobrecarga muito grande nos profissionais todos das equipes, né? E pouco a pouco aquilo começou a ser muito penoso. Mas eu dizia para o meu coração pedia, faz a mudança. E eu dizia para o meu coração, cala a boca, você não sabe o que você está falando, pelo amor de Deus, olha aqui é o salário, 13º, férias, né? Eu era concursado, tinha estabilidade, estava lá feliz da vida, podia ficar o resto da vida tranquilo, se não fosse pedido por justa causa, continuaria lá. E assim foi. Meu coração de tempos em tempos vinha e gritava, faz a mudança na sua vida. Eu falava para ele, cala a boca, você não sabe o que faz, sou eu que pago as contas. Né? E assim eu ia cada hora calando meu coração. Por quê? Como que eu ia fazer um movimento que eu dependia dele? Eu não tinha estabilidade, não tinha reservas financeiras para isso. E assim foi durante 1 ano e meio. O que aconteceu comigo? Naturalmente, em poucos meses eu estava deprimido. Dentro do trabalho profissional. Minha vida estava toda ótima. Mas eu ia para o trabalho, eu ficava triste, eu ficava irritado, eu perdia a paciência com facilidade. As pequenas coisas do serviço que eram facilmente toleradas começavam a ser impactantes e fortemente, né? Ou seja, eu estava vivendo aquela situação que é frequentemente conhecida como burnout, que é uma sobrecarga, né, nos profissionais da área de saúde. Mas o coração falava, muda, e eu falava, cala a boca, você não sabe o que você faz. E assim ele ficava calado. Toda hora era assim. Aí eu comecei a fazer uma formação em constelação familiar, que é uma área da psicologia e da filosofia que estuda as relações de família e as forças, as ordens do amor que atuam dentro dos núcleos familiares, as formas de vínculo, etc, etc. E eu lembro que eu estava num dia deste de formação, assistindo a uma constelação de alguém, que é uma dinâmica de grupo, e enquanto eu assistia, uma constelação que não tinha nada a ver com a minha vida, nem com o meu assunto, não tinha nenhuma ressonância, mas por algum motivo tocava em algum ponto essencial, aquilo me fez contactar o meu coração de uma forma tão profunda, que eu, naquele momento, senti como se fosse um vulcão. Aquilo veio quase me sufocando, como um movimento que não dava mais tempo de adiar. Ou eu seguia o coração, ou eu mataria algo essencial dentro de mim. Ou me mataria. Não é? Porque muito frequentemente, infartos do miocárdio e outras coisas estão por detrás, tem por background essas situações, né? De não contato, de negação de nós mesmos. Então naquele momento eu senti muito forte aquilo. E então eu percebi que eu não fazia a mudança porque eu queria bastar a mim mesmo. Mas a vida dentro da reencarnação me deu pais abençoados. Como eu sou grato com meus pais. Meus pais realmente foram os pais que eu precisei. Né? Pais muito amorosos por um lado, muito duros por outro e glória a Deus por tudo. Porque era exatamente o que eu precisava nessa encarnação, né? Amo-os e sou eternamente grato a eles. Mas eu percebi que eu não fazia o movimento porque eu queria bastar a mim mesmo. Então eu saí daquele dia, eu decidi naquele momento, porque eu sou rebelde, mas não sou burro, né? Então na hora que o coração aflorou daquela forma, eu falei, eu tenho que seguir esse movimento, porque senão algo muito importante vai morrer. Naquele dia, então eu fui para a casa do meu pai. Cheguei lá e falei, pai, eu quero sair do posto de saúde, quero ficar só no consultório. O senhor sabe disso, que nós já conversamos algumas vezes. Se porventura eu tiver alguma dificuldade financeira, o senhor me ajuda durante algum tempo, a fim de que eu possa me estabilizar?
Eu jamais vou esquecer que meu pai olhou para mim com um olhar de amor que sempre foi dele e disse assim: meu filho, eu sempre estive aqui para você. E então eu percebi que quem nunca esteve lá para ele foi eu. Ele sempre estava lá como pai, mas eu não estava lá para ser filho, para me colocar de cabeça baixa, como filho deve se colocar, olhando o pai com reverência e gratidão. Então naquele momento eu me senti fortemente conectado e falei: agora eu faço. No dia seguinte, aí pronto, né? 2 minutos, o imperativo que sou, resolvi a situação e fui para o meu consultório. Pergunta quantas vezes eu precisei do meu pai? Nenhuma. Porque no mês seguinte meu consultório estava lotado, sem que eu soubesse como que aquilo aconteceu, né? Lotado aqui significa o suficiente para me bastar, né? Daquele nível que eu tinha, não lotado de lotado, mas o suficiente para fazer a mudança com muito equilíbrio. A vida abriu uma oportunidade aqui, outra ali, sem que eu precisasse fazer nada. Por quê? Porque o caminho do coração, ele abre. Então eu percebi com muita força que quando a gente segue a coragem, que é o movimento da alma, conectado aos nossos deveres, porque a alma sinaliza aquilo que são os nossos deveres e os nossos caminhos, a vida responde com muita força. E as circunstâncias vão se modificando, sem que você saiba como. Mas não é o contrário. Não é as circunstâncias que modificam para que você tenha que fazer. O ato de fé, primeiro, é dar o passo. Na hora que você dá o passo, Deus põe no chão. Mas o passo é você que tem que decidir dar. No caminho do coração. E o excesso do medo, o que é? O excesso do medo é o pânico. Não é? E o pânico, ele tem raízes naquilo que nós não olhamos, nas nossas fantasias. O pânico se assenta sobre as nossas fantasias, sobre os nossos sentimentos a nosso próprio respeito não metabolizados e o nosso sentimento a respeito da vida. Então, por exemplo, fobias. Tem pessoas que têm fobia de barata, fobia de rato, de lagartixa, não é? Se tiver alguém aqui, pensa no urubu, pensa no passarinho, qualquer outra coisa, né? Mas quando eu olho para uma barata e tenho uma fobia, eu tenho medo da barata? Não. Racionalmente, embora eu olhe para a barata e ache que ela é um dragão, ela não é um dragão. Eu sei que aquele bicho não vai avançar, racionalmente. Mas a fantasia projeta um grande perigo, uma grande ameaça naquele bicho. O que acontece? É que inconscientemente, bom, aí eu posso ter tido um trauma com barata, eu posso ter tido uma experiência passada nessa ou em outra encarnação com aquele animal, e isso vira uma marca em nós. E naturalmente isso pode ser a gênese de uma fobia. Basta nisso regredir, né, aquela experiência e ressignificar que ela se modifica. É um fenômeno psicológico natural. Mas se não é esse o caso, o que acontece? Lá no inconsciente nós temos os nossos sentimentos, os fatos e circunstâncias. Então se eu, por exemplo, tenho um sentimento dentro de mim que eu considero repulsivo, e eu não olho para ele, ele fica então negado, arquivado dentro de mim. Então, o que vai acontecer é que aquele núcleo afetivo daquela experiência é projetada em um elemento simbólico. Então, se eu tenho um sentimento que é repulsivo, e a barata representa uma repulsividade no inconsciente coletivo, o que eu faço? Eu projeto simbolicamente na barata. Na hora que eu olho para a barata, eu estou com medo dela? Não, na hora que eu olho para ela, eu estou fazendo contato com aquele sentimento que está reprimido no inconsciente, dentro de mim. Por exemplo, o efeito de um abuso sexual. Por exemplo, uma violência doméstica. Por exemplo, uma circunstância de desafeto com os pais, os genitores, que sempre entra em algo muito grave para os filhos, né? Uma experiência de violência muito franca. Então, se aquilo não é metabolizado e trabalhado, aquilo fica dentro de mim como uma marca de repulsividade. E naturalmente, como eu não olho para aquela ferida, naturalmente para evitar a dor e por medo da dor, então isso é projetado sobre um elemento simbólico. Não é a barata que me dá medo. O que me dá medo é a minha reação diante daquele sentimento que tem dentro de mim. Que pode despertar uma agressividade muito grande, que pode despertar uma violência, que pode despertar um lado de mim que eu não gosto, que pode me mostrar uma circunstância minha que eu não gosto.
a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, a minha infantilidade, a minha pequenez ou incapacidade em alguma área. E aí os sentimentos podem ser os mais variados, porque cada experiência individual é uma. Então o pânico, ele se assenta em cima de experiências da fantasia e não da realidade objetiva. O medo, quando adequado, como um rio que flui natural, ele nos preserva, dizendo, cuidado onde pisa. Olha aí, peraí, testa primeiro. Tá bom, tá firme, então eu vou. O medo é bom, o medo é positivo, mas pode se tornar um grande monstro, dependendo do que a gente deixa ficar com ele, né? Então, se nós temos uma circunstância como essa, o que nós podemos fazer? Nós podemos revisitar aquelas circunstâncias passadas da nossa vida, ressignificando-as. Ressignificar, gente, significa viver uma decisão emocional perante elas diferente. Há visualizações criativas que ajudam a fazer isso. Há processos psicoterápicos que ajudam profundamente a fazer isso, né? São movimentos de vida que a gente vai ressignificando aquilo que é vivido. Tá claro isso? A tristeza é uma outra emoção muito positiva. Também muito pouco compreendida, porque tão logo as pessoas vivem tristeza, correm no médico pedindo uma pílula antidepressiva ou um ansiolítico que as liberte da tristeza. Ora, antidepressivos e ansiolíticos não existem para tratar tristeza. Existe para tratar depressão e distúrbios da ansiedade. A tristeza, ela é muito necessária, porque ela nos mostra um campo de frustração também que deve ser renovado, através da mudança de interpretação das circunstâncias que são vividas. Uma pessoa que não vive a tristeza, ela vive a melancolia. É aquele movimento que fica só ali lamentando, vitimista a vida, sem gerar movimento. E uma pessoa que exacerba na tristeza, na enchente da tristeza, é um dos ingredientes da depressão. Mas a tristeza, ela é muito benéfica. Há uma autora, que é a Marta Medeiros, do Brasil, que diz que a tristeza é o quartinho dos fundos, aqui no caso de vocês, a garagem ou o sótão, né? Em que nos resguardamos para mexer nos nossos guardados. Ora, o que é a garagem para vocês e o que é o quarto dos fundos lá para nós no Brasil? É aquele lugar onde a gente coloca tudo que já serviu, tudo que não serve, tudo que não sabe de quem é, tudo que ainda vai servir, tudo que nunca mais vai servir, mas não desapega, não é? Tudo que não quer mexer agora, que vai deixar para depois, e assim vai acumulando. E tem gente que não tem garagem, tem gente que tem um galpão. Vai jogando para trás tudo. Ah não, depois eu lido com isso. Ah não, não vou olhar para isso não. Ah não. E aí as pessoas buscam a ilusão. Ou seja, para uma grande maioria das pessoas da Terra, a felicidade significa euforia. Tem de viver um estado de alegria permanente, de euforia, porque aquele estado de euforia é um estado de alienação. Quando nós estamos na euforia, nós estamos desconectados. A alegria tem seu lugar, mas a euforia é o excesso. Que em um momento ou outro de uma alegria extrema, também tem o seu lugar, mas como uma busca constante é uma alienação. E por isso os jovens buscam tanto a droga, que traz uma alienação rápida, uma euforia rápida, um estado de excitação permanente. Assim não tem que lidar com as próprias frustrações, com a dor, com o luto, com as enfermidades, com as dificuldades, com as limitações, com os desafetos, não é? É aquela busca permanente por um estado de euforia. Ora, tudo aquilo que está acumulado na alma vai gerar um movimento, como nós vimos no caso da fobia. E nós guardamos dentro de nós sentimentos que não nos pertencem, ideias e projetos que não são nossos, sentimentos ou padrões que já serviram, mas não vão servir mais, que já serviram e não vão servir mais, mas que a gente não desapega, jeitos de ser e de comportar, ideias, interpretações, e vai guardando tudo isso. Ora, chega um momento que aquela garagem está lotada, e das duas uma. Ou nós fazemos um garage sale, ou a coisa complica, é ou não é? Ou bota para fora para poder gerar um movimento produtivo, ou então a coisa vai gerar sintomas, naturalmente. Os sinais e os sintomas são uma referência daquilo que está acumulado lá dentro. Então a tristeza é muito positiva.
A tristeza nos mostra, olha, precisa arrumar a garagem. Olha, precisa olhar aquilo lá. Né? Precisa manter só aquilo que é útil. Precisa manter só aquilo que pode ser benéfico. Precisa manter só aquilo que é seu. Porque aquilo que é do outro, você pode devolver para o outro. Você pode falar, leva para sua casa. Guarda lá. Ah, mas eu não tenho lugar na minha casa. Então joga fora, querido, porque aqui também não cabe. Né? Bota para venda. Eu não tomo para mim aquilo que não é meu. Nós frequentemente fazemos isso na vida. Nossa, olha aqui, fulano como é que está me tratando, falou assim, assim, assado. Ora, se fulano acordou de mau humor, acordou com problema, o problema é de fulano. Por que eu tomo para mim aquilo que é dele? Não é? Se eu estou centrado e conectado comigo, eu olho para fulano e falo, o que está acontecendo com você? Não acordou bem, não? Está com algum problema? Não é? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ah, você fica pior assim? Então dá licença. Né? Dá licença que eu me preservo o direito de não conviver. Eu me lembro do Haroldo Dutra, que é um amigo querido, contando pra gente outro dia lá em Belo Horizonte, uma situação que ele viu com outro companheiro lá acontecendo. Um rapaz lá que é sensitivo, ligou pro amigo dele e começou a conversar, e aí como é que você tá, etc, etc, e o outro começou a lamentar. Aí o amigo que estava calado, de repente falou, olha, eu vou desligar que sua energia está muito ruim, está me contaminando. Ele contou isso, nós rimos muito, mas é uma situação verdadeira. Significa, olha, eu me amo, essa situação aqui está me contaminando. Se você tem algum problema que eu posso te ajudar, você fala, mas se não é essa questão, não vem despejar seu lixo aqui não, porque aqui não tem caçamba sobrando. Né? Então, nós podemos olhar para dentro de nós e falar assim, qual é o lixo mental, emocional que eu carrego, que eu acumulo dentro de mim, que eu mantenho, porque é esse lixo mental que é a porta aberta para a obsessão espiritual. O Livro dos Espíritos nos fala, os espíritos só podem nos influenciar no mal quando nós queremos o mal. Mas esse mal que diz o Livro dos Espíritos não é a maldade franca, é aquele lixo acumulado dentro de nós que nós não olhamos e vamos deixando guardados. Aí funciona ali como se fossem ganchos. É só o espírito chegar e pendurar o casaco. A casa é dele. Né? Porque tem uma sintonia, tem uma concordância naquela atitude e naquele impulso. Então nós podemos olhar para dentro de nós e limpar essa casa, exonerar-nos do lixo mental, do lixo emocional, jogando para fora, colocando para escanteio aquilo que não nos pertence. Porque nós só devemos guardar aquilo que é nosso. Aquilo que é útil. Nem só o que é nosso, aquilo que é útil. O que a gente faz com os nossos armários? A gente pega e fala assim, olha, adoro essa blusa, mas já não cabe mais. Não é? Adoro essa situação, mas agora não cabe mais, então eu dou. Chega um momento que a gente tem que abrir mão de padrões. Até aqui eu comportei assim, mas agora não cabe mais. Agora eu estou com vontade de fazer assim. Até hoje eu fiz tudo o que você queria. Bastava você pedir que eu fazia, porque eu nunca tinha coragem de dizer não. Hoje eu tenho. Hoje eu me amo. Hoje eu não faço mais tudo aquilo. Hoje eu não faço mais tudo aquilo. Imaginei. Hoje eu não faço mais tudo aquilo que você quer. Porque quando nós fazemos tudo aquilo que o outro quer, nós não somos bonzinhos. Nós estamos na carência afetiva. Já que eu não me dou o respeito e o valor que eu mereço, então não posso perder o respeito e o valor que eu quero ver do outro. Então não posso decepcionar o outro, porque é tudo que eu tenho. Mas se eu passo a me valorizar e a me respeitar, então o outro pode ficar até desagradado comigo, não tem problema. É uma questão natural. Então se eu aprendi isso, eu posso chegar e dizer, falar, olha, a partir de hoje, é sim, sim, não, não. Na hora que eu puder e tiver, dou com o maior prazer, mas quando não tiver, não. Não precisa nem anunciar isso para o outro, né? É só comportar-se assim. Então isso é exonerar-se do lixo mental. Olha, até hoje eu me comportei desta maneira, mas agora não cabe mais. Agora eu não quero mais a obsessão que me atormenta. Agora eu não quero mais as noites sem sono. Agora eu não quero mais ficar dias pensando por que eu fiz isso que eu não queria fazer. Agora eu não quero mais aquela angústia de ter que suportar o peso do que não me pertence. Agora eu quero a liberdade de ser eu mesmo, a liberdade de fluir na alegria de viver, podendo servir, que é dar aquilo que se tem, na hora que se tem e quando pode ser dado. Não antes nem depois, mas exatamente no momento justo de cada coisa. E isso só o autoconhecimento pode fazer. Isso não vem de fora. Isso não vem numa receita de bolo. Isso não encontra-se num livro.
Isso é aprendizado pessoal, através de um olhar maduro que cada um desenvolve ao longo do tempo, em qualquer momento da vida, porque sempre é tempo de começar. No momento que a gente olha para nós e nos perguntamos assim, por que eu ajo assim? Nossa, olha só, eu ajo assim porque meu pai, meu avô, meu bisavô agiam da mesma maneira. Que interessante, né? Eu sou igualzinho a eles. Isso é um vínculo de amor. Através deste comportamento eu mostro que eu estou conectado. Através deste comportamento eu me sinto lá. E é mesmo. Embora não nos leve para algo positivo. O amor pode nos levar, por vezes, para situações difíceis. Esse amor chama amor cego. É quando eu olho para aqueles que vieram antes de mim e digo assim, olha, eu te amo tanto que eu tomo para mim o seu destino. Eu me torno igual a você, para mostrar que nós estamos conectados. A gente sempre faz isso quando a gente critica os nossos pais. Quanto mais a gente critica, mais igual a gente se torna. E aí a gente ainda fala assim, meu Deus, mas eu falo e estou fazendo igual. É ou não é? Fato da vida, gente. Por quê? Porque o amor, ele sempre existe na relação pais e filhos. Mas se ele não se expressa através da gratidão, ele se expressa através da repetição de destinos. Então, como que eu me liberto dessa expressão de amor, desses padrões que vêm passando de geração para geração? Porque a gente verdadeiramente tem isso, basta estudar a nós mesmos. A gente se liberta quando a gente para de criticar os padrões daqueles que vieram antes. Olha, do jeito que vocês fizeram, está tudo certo. De vocês eu recebi tudo. Porque vocês fizeram assim o assado, não me interessa. Eu sou muito pequeno para me meter em coisa de gente grande. Aquele que veio depois é sempre pequeno para se meter nos assuntos daqueles que vieram antes. Há uma tirinha da Mafalda, aquela personagem do argentino, do cartunista Quino, né, o argentino, que diz assim, as duas amiguinhas estavam conversando e a amiguinha chegou para a Mafalda e disse, os adultos são muito difíceis de compreender. Então a Mafalda disse, mas se você chega no meio do filme, no cinema, você entende o filme? E a coleguinha disse, não, porque quando nós chegamos, o filme já tinha começado. Então a Mafalda conclui, quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Não é possível que aquele que veio depois julgue aquele que veio antes. Nós não sabemos o que cada um daqueles que vieram antes passou ou sofreu para escolher ou para comportar-se dessa ou daquela maneira. Ainda que o comportamento tenha sido o pior possível dentro de algum julgamento moral. Não nos cabe julgar ali. Mas deles nós recebemos a vida. E a vida é tudo. Então quando nós dizemos que deles nós recebemos tudo, é a vida. Quando os nossos pais são instrumentos da vida, eles passam absolutamente tudo para nós. Que direito tem aquele que recebeu tudo de julgar aquele que veio antes? Então, nós vivemos o rompimento com os padrões quando nós viramos para os nossos pais e dizemos assim, dentro do coração, sentindo, não como uma obrigação nem como um ato simplesmente verbalístico, mas como o mais profundo do coração. Querido papai, querida mamãe, eu recebo a vida que vocês me deram, ao preço que lhes custou. Só vocês sabem o que pagaram para que eu estivesse aqui hoje. Não me cabe julgar nada. Está tudo certo, porque de ti eu recebi absolutamente tudo. Então aqui só cabe uma gratidão e um amor profundo. Quando a gente faz isso, a gente se liberta do destino dos nossos pais. Nós não precisamos repetir o destino para mostrar o vínculo de amor. Nós já estamos no amor da gratidão. Então, nós temos direito a seguir o nosso destino e fazer a nossa parte. Muita gente não cumpre com seus objetivos encarnatórios porque fica preso nesse movimento de só repetir os padrões, porque permite que a crítica seja mais importante do que a gratidão. Ora, a crítica é exigência. Quando eu estou criticando, eu estou dizendo, eu sou mais, eu posso mais, eu mereço mais, eu valho mais. Isso nunca é verdade. O filho está sempre abaixo dos pais, porque deles recebeu tudo. E nunca se torna credor dos pais, é sempre devedor. Se a gente olha para isso e fica criticando os pais na exigência, significa que nós olhamos para aquilo que está vazio, sem olhar para o que está cheio. Às vezes faltou um carinho, faltou um cuidado, faltou uma dedicação, faltou uma presença, faltou isso, faltou aquilo. Sim,
Isso é verdade, verdadeiramente falta, porque os nossos pais são humanos. Mas diante do essencial, esta falta é mais significativa do que aquilo que foi dado? Nunca. Porque aqui em cada célula vibra 50% do pai e 50% da mãe, em cada uma delas. De uma forma tão perfeita, tão plena, tão contínua, que dia após dia, todo santo dia, 365 dias por ano, são eles que sustentam a nossa vida. Qual o preço disso? O que é maior? Isso ou aquilo que faltou? Então, se nós quisermos ficar acusando aquilo que faltou, nós podemos. Só não nos ajuda. Não nos deixa seguir livres. Não nos liberta para ir para o próprio destino. Porque honrar o vosso pai e a vossa mãe não é uma escolha. É lei da vida. Estava nas tábuas da lei, muito antes do Evangelho de Jesus. É uma das coisas fundamentais da vida. Não se aprende a amar a Deus verdadeiramente sem curvar a cabeça perante os pais. E dizer no fundo do coração, muito obrigado. Independente do que vocês fizeram, muito obrigado. Porque tudo teve um sentido justo. Tudo teve algo positivo. Às vezes foi violência, às vezes foi abandono, às vezes foi falta, às vezes foi isso, foi aquilo, mas talvez era aquilo que eu, como espírito, necessitava na encarnação. Espíritos que viveram a egotrofia em encarnações passadas, frequentemente escolhem ou recebem como resultado experiências de abandono ou de falta. E nesse movimento equilibram nem a hipertrofia, nem a menos-valia do abandono, mas o equilíbrio do real valor e do real lugar na vida. Então está tudo certo. Quando eu olho para trás para a minha vida, por exemplo, eu agradeço cada movimento, não é? E quando eu lembro, por exemplo, do meu pai bravo, os momentos que porventura eu tenho achado que ele excedeu comigo, eu me lembro do peso que estava sobre ele, e então eu penso, não excedeu. Ele estava com uma pressão tamanha que eu não era capaz de compreender. E eu me tornei um fardo ainda maior naquele momento. É natural que ali seja escoado todo o movimento. Então, se a gente olha para isso, a gente percebe que está tudo certo. Tudo tem uma finalidade útil na vida. E quando a gente aprende a olhar para esses padrões, então, desta forma, como a expressão do amor, nós podemos, então, nos libertar deles. Porque se eu fico falando, eu preciso me libertar desses padrões, aí eu olho para trás e falo, nossa, olha aqui, ó, o padrão do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, não posso manter. Quanto mais eu critico, mais eu repito. Em vez de me libertar, eu sigo fiel. Porque na superfície tem um desagrado de viver aquele padrão, mas lá no mais profundo tem a alegria de sentir que eu pertenço e estou conectado. E esta alegria do pertencimento é mais forte do que o incômodo do padrão. Muito mais. A gente mata pelo pertencimento. Às vezes, literalmente. Tá claro, gente? Então, as emoções são um rio que fluem de forma natural. Da mesma forma, a alegria e a preocupação, que também são as outras duas emoções naturais, devem ser vividas de forma equilibrada. Quando isso gera um movimento sadio, nasce e brota vida ao redor do rio das emoções. No entanto, quando há obstáculo e quando há falta, gera-se um grande problema. O autoconhecimento que a doutrina espírita nos propõe é o autoconhecimento da lucidez espiritual. É o do amor pleno que flui no reconhecimento das ordens, no reconhecimento da vida e na expressão do melhor de cada um. E isso é um fenômeno de olhar para dentro e reconhecer o melhor que está em si, despertando o alto amor, que é a grande potência da alma que sustenta o desenvolvimento das demais. É claro? Alguma pergunta? Várias, né? Eu tenho uma. Quando você falou do pavor, da barata, por exemplo, significa
Então, um trauma que você tem não quer dizer que seja só essa vida atual. Pode ser Não, de uma pode outra ser. vida que Pode. você está trazendo. Pode, por exemplo, pessoas que tiveram mortes traumáticas, às vezes, espíritos que permaneceram conectados ao corpo, vendo o corpo em decomposição, que é o caso de espíritos materialistas, muito apegados à matéria, frequentemente desenvolvem pânico na encarnação seguinte. Porque aquela experiência de acompanhar aquele processo é tão traumático que aquilo gera, e ali inclusive se acompanham aquele movimento muitos animais, né, desses. Então, se a pessoa tem uma experiência desse tipo, ou mortes muito violentas com dor, né, isso pode ser marcas profundas no inconsciente que manifesta na outra encarnação, na mesma época em que aconteceu, na mesma idade que aconteceu, ou quando acontece alguma situação psicológica que relembra aquela situação original. Também quando o espírito reencarna, por exemplo, obrigado, né, numa reencarnação compulsória, que não é a vontade dele retornar, mas a vida impõe por necessidade própria, suicidas em processo de reconstrução do perispírito, espíritos rebeldes que não querem retornar e assumir as consequências dos seus próprios erros, espíritos que estão temerosos das suas faltas e das provas, ou com preguiça de lidar com as dificuldades naturais que farão progredir, né? Isso pode fazer com que o espírito viva ao longo da vida não só um processo desse, por exemplo, de pânico, como também de depressão, em que mata a alegria de viver porque está numa postura de rebeldia interna contra aquela situação. Isso é mais comum do que a gente pensa. Por detrás de muitas pessoas que não desenvolvem a autoestima tem uma grande rebeldia perante a reencarnação. Não há nada que você faça que faça a pessoa gostar de si mesma. Há culpas profundas armazenadas, há uma rebeldia com o Criador. Por detrás da menos-valia, há uma grande egotrofia. Por detrás do sentimento de que não vale nada e de que não é nada, há um grande sentimento inconsciente de que é tudo, na verdade. Oculto, ali, naquela outra polaridade, porque o pêndulo sai de um lado e vai para o outro. Entende? Então, sim, podem ser experiências do passado, assim como experiências traumáticas da primeira infância. Podem também desencadear, dependendo daquilo que a pessoa vive. Obrigada. Algo mais? Então aquele lance de botar a mão, né? Sim. O espaço, Colocar limite. isso aí uma relação quer dizer que o marido tem que, umas 2 vezes por semana, jogar a bola. Tem, sem dúvida. Tem sim. Tem que ter espaço para o marido jogar bola, para ver o futebol, para ficar sozinho no quarto se quiser, para ter o espaço do silêncio e não fazer nada, assim como tem que ter a mesma coisa para a mulher. Claro. A mulher também precisa ter o espaço dela, não é? Para ir no salão, para lavar uma roupa, para poder arrumar a cozinha. Fazer comida, Para fazer comida, arrumar uma casa, não é não? É sempre cheio de vazio. A mulher tem que ter espaço para a solidão dela, tem que ter espaço para ficar sozinha, inclusive seus filhos, no momento que seja necessário. Tem que ter espaço para poder cultivar a espiritualidade, porque quem introduz e sustenta a espiritualidade numa casa é o feminino. Tem que fortalecer, não é? Se alegrar, sair com as amigas, divertir-se no seu espaço de individualidade, claro. 1 mais 1 tem que ser igual a 3. É o espaço das argolas. Acontece que, quando um casal tem muita afinidade, esse espaço pode ser maior. Não é? Porque estão tão próximos e tão afins que o espaço da individualidade é menor, o espaço do casal é maior. Mas um espaço de individualidade tem sempre que acontecer. Senão o casal entra em crise. Muito bem, gente. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse caminho, né? Não é fácil, mas que compensa.